Último domingo do Advento. Entramos já no mistério do Natal propriamente dito. Essas 3 semanas em que fomos acendendo cada uma dessas velas, meditamos na segunda volta de Cristo, chamada o dia do juízo final, aquele grande e terrível dia quando tudo será revelado. O livro do Apocalipse diz: a estrutura da terra será abalada e tudo aquilo que para nós parecia real, de repente desaparecerá. É o reino de Deus, o reino espiritual, que virá para ser instalado no coração daquelas pessoas, segundo a Bíblia, que foram fiéis ao plano de Deus. É a segunda volta de Cristo. Por isso, as 3 velas que antecederam a esta de hoje, nos ajudaram a meditar nisso, e nós nos colocamos diante desta revelação. Um dia, quando menos esperarmos, Ele voltará. Não mais na forma humana, como uma criança, necessitada de todos os cuidados, mas Ele virá na sua glória, para exercer o poder da justiça sobre toda a criação. Tudo será resgatado, não há perdas para Deus. O mar, a terra, o fogo, o ar, tudo isso devolverá a vida que um dia foi tirada. E cada um de nós se apresentará diante do nosso Criador e pacientemente Ele olhará para cada um de nós. Então nosso coração encontrará paz, finalmente, quando o pudermos abraçar e nos tornarmos semelhantes a Ele, porque este é o seu desejo. Mas até que aconteçam essas coisas, nós vamos celebrando os acontecimentos que marcaram a história. Por exemplo, o Natal, a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, a partir deste final de semana, até o dia do batismo do Senhor, nós vamos refletir sobre o mistério do Natal. No folheto de missa que vocês têm nas mãos, eu escrevi um pequeno texto no final. Se tiverem paciência, depois leiam. Eu procurei resgatar um pouco desses acontecimentos, nos colocando nos dias de hoje, como é que essas coisas influenciam a nossa vida e como é que nós podemos hoje ser cristãos diante dos tantos desafios que a vida nos traz. Mas antes de falar do Evangelho, gostaria de apresentar essas pessoas que estão sentadas aqui no banco da frente. Vieram de outras comunidades. Quem daqui vem da paróquia Imaculada Conceição? Pode ficar em pé, por favor. Quem vem da paróquia São Judas Tadeu? Quem vem da paróquia São José, ali do Ipiranga? Ah, muito bem. São candidatos ao ministério extraordinário da Sagrada Comunhão. Pode se assentar. Houve uma grande missa em que todos os ministros da nossa região vestiram as suas vestes litúrgicas. Foi o dia da instituição dos ministros leigos. Assim como nós temos aqui na nossa paróquia, os ministros que ajudam os padres na celebração da missa, vão visitar os doentes, levando a Eucaristia para eles. E aqui nós temos também alguém que vai ao cemitério para fazer as encomendações dos fiéis defuntos. Então, são ministérios que os leigos podem assumir. Vocês podem imaginar o que seria o padre ter que distribuir 500 hóstias cada missa. É o número de pessoas que nós temos domingo na igreja. Então a igreja permitiu que fossem instituídos ministros leigos para serem colaboradores da ordem presbiteral. Então eles recebem um mandato, uma carta do cardeal, conferindo a eles os deveres e os direitos que têm como ministros, né? De servirem à mesa do altar,
distribuírem a Sagrada Comunhão e de levarem o que se chama viático, que é a hóstia para os enfermos. E também agora nós temos o ministro especial para a celebração das exéquias. Vocês imaginam quantas pessoas católicas morrem em São Paulo todos os dias? Se os padres tivessem que ir ao velório cada vez que morre alguém, a gente não teria tempo para nada mais. Então, a igreja institui os ministros leigos e dá um mandato para eles. Fazem um curso, são preparados, sabem o que estão fazendo. Mas estas 4 pessoas que estão aqui, por algum motivo, não puderam participar da missa quando houve a instituição. Por isso, hoje vieram aqui. Eu que sou, nesse momento, o vigário episcopal, tenho então autoridade para impor a eles a veste litúrgica. Eu vou benzer a veste, cada um deles fará também o seu juramento, então eles a vestirão e por um período eles irão servir na comunidade deles. Então aqui temos alguém da paróquia São Judas, alguém da paróquia São José e alguém da paróquia Imaculada Conceição. Fico muito contente em poder prestar esse serviço a vocês. Parabéns pela sua escolha. O apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz assim: foi ele que nos chamou, vocacionou para o apostolado. Foi ele. Da nossa parte, a gente só responde sim ou não. Deus nunca machuca. Deus nunca fere ninguém, não se impõe. Ele propõe. Você aceita. Foi o que nós ouvimos hoje no Evangelho. Há que se notar a atitude de São José. Naquele tempo, a mulher ficar grávida antes de coabitar com o marido era uma condenação de morte certa. Ela era arrastada a uma praça pública e os vizinhos, as pessoas apedrejavam a mulher até a morte. José foi avisado então da gravidez de Maria, para quem já estava prometido. Eles eram casados já, pela lei. Mas para morar juntos, demorava 1 ano. A moça ficava na casa dos pais, depois de prometida, não podia sair de casa, ficava trancada em casa. Ela ficava ali para engordar, de tal maneira que ela poderia ser uma boa parideira e ter leite. E também ficava em casa para aprender a cozinhar, a costurar e a cuidar do marido. É assim que a visão daquele mundo via a figura da mulher, né? Uma servidora sempre fiel. Se acontecia alguma coisa, a família era ridicularizada, humilhada. Aconteceu, Maria ficou grávida. E nós sabemos de que maneira extraordinária aconteceu. Mas como explicar isso às pessoas, né? Como é que vai falar isso para as pessoas? José, diz a Bíblia, era justo. Por isso, ele não ia acusar Maria. Ele ia sair em segredo, sair de fininho. Às vezes, nós tentamos consertar as coisas que nos parecem erradas do nosso jeito, porque nós não entendemos o jeito de ser e de pensar de Deus. Então, a gente acha que está fazendo uma coisa certa. É uma mentirinha social. Mas o anjo diz assim: não, José, não faça isso. A verdade sempre irá se impor. Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Então, nos planos de Deus, ainda que nos pareçam tortuosos demais, há um sentido, há uma razão para todas as coisas. José foi posto à prova. Confiar nos planos de Deus. Eu insisto em dizer, porque eu também me pego muitas vezes fazendo isto. É uma mentirinha social, é para não magoar a pessoa. Mas às vezes a gente está atrapalhando os planos de Deus, ao invés de ajudar.
A primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Isaías, mensageiro de Deus, tenta falar a este rei chamado Acás. Ele quer dizer ao rei que ele está agindo errado. Ele está levando o país para uma guerra da qual não há possibilidade de vencer. Mas o rei se sente autossuficiente. Ele está empoderado de si mesmo. Seu orgulho, a sua vaidade, o impedem de pedir a Deus um sinal. Estou certo, estou errado. O que ele responde para o profeta? Não pedirei um sinal a Deus. Mas mesmo assim o profeta, em nome de Deus, fala: o sinal será o nascimento do seio virginal da casa de Davi. A casa de Davi era inimiga do rei. Então, ouvir isso, naturalmente, fez com que o rei se indispusesse ainda mais. Lutar contra a vontade de Deus é perder. Deus tem o seu plano, insisto. E nós não podemos compreender totalmente, mas precisamos confiar nele. Vocês sabem da história, Davi, uma criança, ignorante, porém escolhida de Deus, porque Deus viu nele a bondade em seu coração. Davi se tornará rei, vocês sabem da história, de uma forma extraordinária. Contra todas as possibilidades, ele se tornará o rei de Israel. Seu nome será lembrado para sempre. Até hoje, a estrela de Davi fulgura na bandeira de Israel. Até hoje. Lá se vão 3.000 anos. E a história de Davi é contada de geração em geração. Por quê? Porque Deus o escolheu. Ele que não era ninguém. Ele que não tinha chances, foi escolhido por Deus. Isso nos ensina. Deus não escolhe as pessoas. Deus não convida as pessoas, porque elas merecem. Temos que entender isso. Quando a gente vai dar a hóstia para alguém, a pessoa precisa saber que ela está recebendo um tesouro de inestimável valor. Não há nada no mundo que se compare à hóstia consagrada. E, no entanto, muitas vezes, a pessoa acha que ela merece receber aquilo. Tanto é que há pessoas que não se levantam para comungar porque não se sentem dignas, elas não se sentem merecedoras. Mas tanto uma quanto a outra estão erradas. Ninguém merece. Mas Deus se dá a cada um de nós porque Ele é bom e porque Ele nos vê como nós somos. Ele nos criou e nos conhece. Quando a gente vem à igreja é porque foi convidado por Ele. Ninguém aqui é penetra, ninguém aqui é intruso. Quem é convidado para se sentar à mesa de Jesus não pode recusar. É orgulho, é vaidade, achar que eu não estou preparado, não sou digno. Uma pessoa na Bíblia agiu desse jeito. Judas achou que não merecia o perdão de Jesus e por isso se matou. Não havia condição de continuidade da sua vida, porque o seu orgulho, a sua vaidade era tão grande que ele não poderia imaginar que Deus olha para a humildade daquele que se apresenta diante dele com simplicidade e vai dizer: eu não sou digno, Senhor, mas basta que o Senhor fale uma palavra, eu serei salvo. Nós dizemos isso em todas as missas, mas precisamos acreditar nisso. É por isso que Deus nos escolhe a cada um de nós para sermos nesse mundo, nesse tempo presente, seus mensageiros. Nenhum profeta foi bem recebido. Isaías foi caluniado, difamado, perseguido, viveu escondido
grande parte da sua vida. Mas nada o impediu de falar as coisas que Deus lhe comunicava ao coração. Ele não se sentia digno, merecedor, mas mesmo assim, sem entender, anunciava a vontade de Deus. Aos poucos, a palavra vai se revelando. Aos poucos nós vamos compreendendo. Aos poucos nós vamos recebendo aquilo que Deus tem para nos dar. Mas primeiro é preciso querer. Primeiro é preciso acreditar. José acreditou. Um sonho. Deus tem o seu jeito de falar conosco. E cada um de nós certamente saberá ouvir, se der condições a Deus de falar conosco. José assumiu o casamento, assumiu o filho que não era seu, protegeu até o fim. Foi ele que tirou Jesus de Jerusalém. Foi ele que tirou Jesus quando os guardas vieram para matar as crianças. Ele os levou para o Egito, ele os trouxe de volta e com o seu trabalho sustentou a família. Não deixou uma palavra que fosse importante, que fosse notável. Mais uma vez, Deus não escolhe os maiores, os mais inteligentes. Ele pode até escolher, mas não é esse o critério. O critério de Deus é a bondade do coração de cada um. Na mensagem que eu escrevi no jornal, eu procuro olhar para os dias de hoje e pensar como é que nós podemos ser fiéis a Deus em meio a tantas dificuldades que nós temos que enfrentar todos os dias. Como é que nós podemos desejar Feliz Natal para as pessoas sem entender o sentido do que isso significa? Então, que esse questionamento possa de alguma forma incomodar a cada um de vocês, de tal maneira que vocês não ajam como o rei Acás, que nós não sejamos como o rei Acás, né? Achando que eu sei tudo, o meu jeito é o certo, a maneira como eu vejo o mundo é que é direito, mas que nós nos deixemos questionar pela igreja, pela palavra, pelas profecias, pela presença de Jesus no meio de nós. Alguns de vocês vão viajar, não estarão aqui na quarta-feira à noite. Eu sei que onde vocês forem, haverá uma igreja por perto. Então, com toda a força do meu coração, eu desejo que a felicidade do Natal seja permanente em vocês. Não seja só uma emoção passageira, mas cada vez que vocês desejarem Feliz Natal a alguém, vocês de fato sejam felizes por serem transmissores desta boa notícia. Deus está no meio de nós. Feliz Natal.